Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem. Eu já tô vindo aqui com essa parte pronta da nossa peça. É a mesma coisa da parte de cima, então eu não quis gravar de novo para não ficar grande o vídeo. E é a mesma quantidade de fileirinhas, não muda nada, entendeu? Aí no início da aula da parte de cima, eu já inicio mesmo explicando essa parte. Você pode dar uma olhadinha lá. E agora a gente vai ir para outra parte, que é usando a cor palha. Então vamos lá, dar início à nossa aula. E então, gente, eu vou usar a agulha 1,75. Você vai precisar também de isqueiro, um cortador. Então vamos lá. E também de marcadores, tá? Vou demarcar aqui os lugares, né? Então, vamos lá. Aqui a parte de baixo. Daí eu conto 9, começando daqui desse ponto pra cá. E desse ponto pra cá, 9 também. E agora na parte de cima, né? Eu conto 7 de cada lado e no outro lado também. Eu vou iniciar aqui com a parte de baixo da peça, tá? E então, gente, vou tirar aqui o meu marcador. Vou introduzir aqui a agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E vou fazer ponto alto nos demais pontos de base. E quando chegar aqui nessa metade aqui, eu volto. E então, gente, chegando aqui nessa metade, aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, é apenas isso, 2 pontos aqui. E agora sigo normalmente fazendo ponto alto, até chegar onde está o meu marcador. E então, gente, eu já fiz aqui a minha fileirinha. Agora eu vou começar a fazer as diminuições, tá? Vou subir 3 correntinhas, vou virar meu trabalho. E aqui no segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto pela metade. E mais outro ponto alto pela metade. E agora eu vou dar a laçada em todos eles. E assim eu já tenho a minha primeira diminuição. Então, vou seguir aqui e no finalzinho também vou fazer a diminuição. Deixei 3 pontos sobrando. Faço meio ponto alto, a metade de um e depois a metade de outro. Agora, selo todos eles e no último faço um ponto alto normal. E agora a gente vai fazer mais uma carreirinha de diminuição. Então, vou fazer aqui a minha. E então, gente, eu vou fazer mais uma fileirinha aqui. Estamos já na 4ª fileira. Vou fazer mais uma com diminuição. E agora que eu já tenho as minhas 4 fileirinhas, eu vou fazer 6 fileirinhas de repetição, tá? E já volto. Então, eu já fiz aqui as minhas 6 fileirinhas de repetição. E essas fileirinhas contêm 14 pontos. Agora eu vou cortar aqui meu fio. Aí eu escondo aqui de relance por hora. Agora vamos fazer uma das partes, o lado direito, tá?
da parte de cima do nosso biquíni. Vou tirar o meu marcador, introduzir aqui a minha agulha, fazer um ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas e vou fazer assim como a parte de baixo, 2 pontinhos aqui e seguir direto até chegar meu outro marcador. Então, eu já fiz aqui a minha primeira fileirinha, vou fazer uma diminuição nessa carreira, no início e no fim. E então, gente, eu vou fazer mais outra diminuição aqui na terceira fileirinha, no início e no final. Então, virei aqui para vocês verem a direção e o lado que eu tô. Então, fiz as duas diminuições, agora a gente vai para a próxima fileirinha. Aqui na quarta fileirinha, eu vou fazer normal aqui o início. E vou fazer diminuição apenas lá no finalzinho dessa carreira. Aqui. Agora, gente, eu vou fazer um aumento. Deixa eu ver. Não vou fazer normal, e vou fazer aumento lá no outro lado, na parte de cima. Iniciar essa normalmente. Aí aqui agora eu vou fazer um aumento nesse ponto. E agora eu vou fazer 3 fileirinhas de repetição. E então, aqui nessa próxima fileira, eu fiz um aumento aqui no início. Aqui, fiz 2 pontos no segundo ponto. E no final, eu não fiz, tá? Fiz normal. Agora, a gente vai fazer mais 2 fileirinhas com diminuição no início e no final. E pronto. Então, já fiz aqui a minha. Cortei o meu fio. Vou esconder aqui um pouco. E agora, gente, eu vou fazer do outro lado. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. E é isso. Depois eu venho pra gente fazer a parte de trás da peça. Fiz os meus 2 lados. Agora vamos dar início aqui ao outro lado, a parte de trás. Então não vou iniciar aqui, porque senão vai ficar muito grosso. Eu vou iniciar lá do outro lado mesmo. Vou dar aqui a laçada inicial. Fazer um ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas. E eu vou fazer meu ponto alto sobre ponto alto. E vou fazer aqui 6 carreirinhas, tá? Então, fiz aqui as minhas 6 carreirinhas, agora eu vou fazer aumento, tá? 3 correntinhas, viro o trabalho e faço um aumento aqui no segundo ponto. E sigo normalmente fazendo ponto alto até chegar no finalzinho e fazer aumento também aqui do outro lado. E então, eu já fiz aqui o meu primeiro aumento. Daí, agora vocês vão fazer mais 5 aumentos. Se vocês quiserem, podem até fazer 6, tá? E então, agora eu vou fazer 3 carreirinhas de repetição. E então, gente, eu já fiz aqui as minhas 3 carreirinhas de repetição. Agora eu vou começar a fazer diminuições, tá? Então, eu vou fazer 2 carreirinhas assim, no início e no final, as diminuições.
Então, eu fiz aqui minhas 2 carreirinhas de diminuições, né? Agora eu vou fazer 5 sem alteração nenhuma, 5 carreirinhas. Mas eu aconselho vocês a medir aí de acordo com o padrão que você costuma fazer, ou até mesmo olhando, seguindo a peça de uma cliente, né, ou sua. Então eu fiz aqui as 5 carreirinhas, eu até achei que ficou bem retinho, enfim. Mas vamos dar início aqui à lateral. Então, vou fazer nesse espaço do ponto alto deitado um ponto alto, entre um ponto alto e outro, um ponto alto. Vou seguindo assim por 18, vou fazer 18 pontos assim, tá? Fiz aqui os meus 18. Agora eu vou fazer diminuição, tá? Na próxima carreirinha. No início e no fim. E então agora aqui na parte de cima da peça eu vou fazer um aumento. Virei aqui a minha peça, tô pela parte de cima. E agora no segundo ponto eu vou fazer um aumento. Chegando aqui no finzinho, eu vou fazer uma diminuição. E então vou repetir na próxima carreira, a quarta carreira, a mesma coisa. Onde eu tô fazendo aqui uma diminuição, eu vou fazer novamente a diminuição aqui embaixo e em cima eu vou fazer um aumento. E eu fiz mais uma fileirinha assim, tá? Agora eu vou fazer 2 de repetição. Fiz minhas 2 de repetição. Agora eu vou fazer uma diminuição aqui, nessa parte de baixo. E agora, depois de terminar essa fileirinha, eu vou fazer 4 repetições, fazendo alteração apenas na parte de baixo, tá? Vou fazer aqui normal, iniciando normalmente. E aqui embaixo, desse lado, eu vou fazer as diminuições. Então, 4 fileirinhas assim. E então, gente, eu já fiz aqui as minhas 4 fileirinhas de repetição. E fazendo diminuição apenas pelo lado de dentro aqui desse lado. Agora eu vou fazer um ponto, cortar o fio. Vocês podem também estar fazendo mais fileirinhas, se for um tamanho G, mas eu acho que aqui já tá bom, porque eu vou fazer o cordãozinho ainda. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E eu já volto pra gente fazer a outra parte. E então, gente, eu já fiz o meu lado que faltava, agora a gente vai forrar, tá? Eu uso esse forro aí, ele estica um pouquinho. Eu uso essa caneta para marcar o que eu preciso cortar, a tesoura, o lastec. Eu até quase me arrependi de pôr esse lastec, gente. Então, eu acho que não precisa. Você só forra mesmo, que eu vou mostrar aqui o passo a passo. Então, para poder cortar o tamanho certinho, você posiciona aí o seu tecido. Depois você abre aqui o seu biquíni. Deixa ele certinho, deixa o tecido certinho. Depois a gente vem com a caneta para marcar. Eu só faço pontinho para não manchar muito o tecido. Eu deixo um espaço de um dedo assim, mais ou menos. E daí eu vou marcando assim com os pontinhos. Aí não vai dar para mostrar com a câmera eu fazendo nele todo, mas deu para vocês entenderem. Vocês vão demarcando assim ao redor da peça. Então, depois de recortar, você também vai precisar de alfinete para poder facilitar aí na hora de costurar. Eu já volto com o meu. Então, agora eu vou alfinetar aqui toda a peça, o tecido. E a gente sempre deixa um espaçozinho assim, ó. Pelo menos 1 centímetro. E é simples, vai dobrando
e alfinetando. Não tem muito segredo não nessa parte. Daí vocês vão deixando aí certinho de um lado ao outro. Vou botar só até aqui. Eu não forro aquela outra parte não, tá, gente? Então é só fazendo assim mesmo. A única observação é que você tem que deixar esse pontinho aqui de fora, ó. Essa carreirinha assim, ó. Que a gente ainda vai fazer o acabamento aí. Então é só isso mesmo. Você vai marcando, dobrando certinho aí em volta e alfinetando. Então vou fazer isso aí em toda a minha peça. Vou dar toda a volta. Então, gente, eu já alfinetei toda a minha peça. E agora a gente vai vir com a agulha mesmo comum. A linha branca da cor do seu forro, da cor do seu biquíni. E daí agora a gente vai fazer uma costura, né? Pegando no ponto do crochê e no tecido. Fazendo uma costura assim normal, gente. Esse pedacinho de linha, que é a pontinha do cordão, né? Do cordão não, da linha que a gente tava usando para costurar. Você coloca assim dentro, ó, se puder. Qualquer coisa você também pode colar ela no final para não ficar solta. Então é simples, é uma costura simples, não tem segredo. E é só pegar mesmo um pouco do crochê e o forro. Assim, do modo como eu tô mostrando a vocês. E daí vocês vão fazer isso por toda a peça. Dá toda a volta. E então, gente, já fiz aqui toda a minha costura. Ficou assim desse jeito, fica bem bonito. Agora a gente vai fazer o acabamento, tá? Aqui dessa lateral, você pode vir em qualquer ponto assim da peça, mas que fique desse lado, não pelo lado que tá o forro, tá? Então eu vou pôr o elástico, que eu acho que não é necessário, então vocês podem aí ter a opção de não fazer, que sua peça vai ficar muito melhor. Mas para quem tá fazendo no material de algodão, é ideal pôr o elástico, tá? Porque senão cede muito. Mas como esse material não é muito de ceder, então vocês podem fazer sem um elástico, tá? Mas deixa aí, né? Vocês resolvem aí. Então só vou fazendo ponto baixo, gente. Aqui. Nessa parte eu não costumo fazer, colocar o elástico nessa parte. Só ponho daqui. Então fiz aqui meus pontos baixos. Fazer um aqui dentro. Agora eu vou vir aqui com o meu Elastec, né? Vocês podem estar usando aquele grosso também, mas eu acho que esse fica mais disfarçado, né? Então eu vou dobrar ele, vou usar ele duplo. Então, vocês vão aí medir aqui do comprimento da peça, não pode medir até o fim que você quer usar o elástico, tá? Você tem que deixar aí uns 70%, 60% assim do tamanho que é a sua medida que você quer fazer. Então, eu vou ajustar aqui o meu. Vou deixar ele mais ou menos até aqui. E aqui eu vou deixar o comprimento sem comprimento, né? Que daí, senão, não vai esticar. Então, tem que ser menor do que o tamanho que você quer fazer. Então, vocês dobram aí, ó, e vai medindo. Eu já cortei o do outro lado também. Deixei igual, medi os dois iguais. E agora, eu só amarro mesmo a pontinha aqui. Fica firme, geralmente não solta, nunca aconteceu comigo, né? Então eu só amarro, puxo bem. Faço 2 nozinhos aí. E daí fica bem firme. E agora você pode cortar o excesso, viu? Desse lugar que eu fiz o nó aí. Vocês cortam um pouco o excesso.
Então, eu venho aqui nessa parte, é um pouquinho complicada, meio chato, né? Mas, enfim. Eu pego e introduzo aqui, ó, no ponto. E daí eu tenho que pegar o elástico e também a linha. Aí, nessa hora, eu me atrapalhei toda. Que eu nunca mais tinha feito biquíni de crochê, não, gente. Tem muito tempo. Aí, daí, você vem aqui, ó, com o elástico e o lastec, né, e a linha, pra gente fazer o ponto, prender ele. Aí vocês fazem assim e faz o ponto baixo. Como eu achei que ficou meio frouxo aqui, eu resolvi puxar mais o cordão e repetir a mesma coisa. Só fiz ajustar, tá? Então eu refiz aí o meu ponto. Aí daí vocês vão fazendo ponto baixo, né? Se você achou que sua peça ficou maior do que você queria, você pode fazer assim, um ponto nesse espaço do ponto alto deitado e um ponto entre um ponto alto e outro. Mas se você achou que sua peça ficou meia estreitazinha, né? Você não quer encurtar ela tanto, né? Vocês podem fazer 2 pontos, tá? Pontos baixos nesse ponto alto deitado e um entre um ponto alto e outro. Aumentar aí um pontinho, tá? Para daí a sua peça não diminuir, que eu também achei que foi um erro meu aí nessa peça. Eu achei que ela ficou um pouco assim estreitazinha, sabe? Eu ainda pus o elástico, então vocês veem aí. E daí, se você estiver fazendo de algodão, você faz aí dessa forma que tá no vídeo. Aí depois de fazer um certo tamanho, você vai puxando o lastec, tá? E daí só repetir, fazer isso. Então vou fazer aqui, quando chegar ali em um certo ponto, eu volto, tá? E então, gente, eu já fiz aqui, a minha peça agora tá esticando, né? Nessa parte aqui eu vou fazer um pouco diferente, por isso que eu voltei. Vou fazer ponto alto, que essa parte ainda não tá no tamanho que deveria. Então, vou fazendo ponto alto e seguindo aqui com o meu lastec, tá? Então, gente, eu acho que aí é o tamanho suficiente assim, fazendo com ponto alto para chegar no tamanho ideal. Mas se você quiser fazer um tamanho G, vocês têm que fazer mais uma fileirinha na cor branca ou azul aí do centro, tá? Para poder dar certo. O meu lastec ficou sobrando, então vocês fazem aí um pouco menor do que eu mostrei. Depois eu vou dar um jeitinho nele, tá? E daí agora eu vou seguir aqui com pontos baixos, já que eu já terminei aqui a minha parte. Que eu queria fazer o aumento, né? Que eu fiz outro ponto, fiz o ponto alto, né? Vou seguindo com ponto baixo e já volto ali, aqui nessa parte. E aqui nessa parte é opcional, né? Vocês podem estar seguindo com ponto baixo mesmo, ou fazer aqui o que eu vou fazer. Então, fiz uma correntinha, vim no próximo ponto, faço um ponto, um meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, eu tenho 9 pontos aqui. No quinto, eu vou fazer um ponto alto alongado. E depois eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. 2 pontos altos. 1, 2. Meio ponto alto. Um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo e eu faço um ponto para poder virar e venho aqui já do outro lado fazendo o acabamento também, ponto baixo. E então quando eu chegar aqui eu volto, tá bom? Então eu vou fazer mais um ponto baixo aqui e agora eu vou pular 1, 2 pontos. No terceiro eu faço ponto alto.
Vou fazer 5 pontos altos no total, no mesmo espaço. Já fiz aqui os meus 5 pontos altos, pulo 2, no terceiro faço ponto baixo. Agora repito a mesma coisa. E então, gente, vocês podem estar fazendo igual a lateral, né? Primeiro a carreirinha de pontos altos nessa parte branca. Aí vocês vêm aí, de acordo com a medida que a sua cliente te pedir para fazer, se ela te deu uma peça para você seguir. Aí vocês vão ajustando, entendeu? Então é isso. E depois vocês fazem aí essa parte aí de 5 pontos altos para dar esse formato, tá bom? Que é assim, geralmente o padrão é da frente, se eu não me engano, tamanho M, 21 a 22 centímetros na frente, né? Só que eu nem sigo muito isso, né? Só tomo como base. Então, vou fazer aqui em volta os meus pontos altos. Vou pôr o elástico também desse lado. Então, vocês vão fazer aí. E eu volto, tá? Depois, pra gente fazer a parte de trás também. Então, eu cheguei aqui, fiz toda a volta. E agora eu vou fazer aquela parte, tá? Dos 5 pontos altos juntos. Pra dar aquele formato bonitinho. E aí, gente, vou antecipar pra vocês que eu já fiz, né? Em vez de pular 2 pontos e fazer no terceiro para fechar ou para iniciar novamente esse arquinho, vocês pulam apenas um e no próximo faz o arquinho para que dê certo, tá? Porque o meu ficou meio aqui, ó, ficou um pouco estreito. Eu tive que fazer uma diminuição aqui nessa parte aqui, no último, um ajustezinho para poder dar os 4 arquinhos. Então já dei a volta aqui com pontos baixos, deixei igual o outro lado. Fiz aqui a única diferença da parte de trás e da frente é que tem 2 pontinhos a mais. Em vez de 9, tem 11, né? 11 pontos nessa parte. E eu fiz só mais um ponto alto em cada lado antes do ponto alto alongado. E aí você só vai esconder mesmo os fios, vai selar eles, né? Eu vou fazer aqui agora junto com vocês a última parte, que as fitas aqui pra gente fazer a amarração do biquíni. Essa parte agora é opcional. Eu usei 2 esferazinhas para fazer a ponta do cordão, então eu insiro as duas aqui na linha. E daí eu faço 2 nós aqui no finalzinho. Aí agora eu desço, né, as bolinhas e agora eu faço um nozinho aqui, tipo que uma laçadinha aqui, né, na ponta. Agora eu subo as minhas correntinhas. Então vou fazer o meu comprimento e já vem. Então eu fiz aqui na base de uns 60 centímetros. E agora eu vou introduzir aqui no ponto alto alongado. Faço um ponto baixo em cima dele, viro o trabalho. Coloco a minha linha lá atrás. E daí eu subo fazendo pontos baixíssimos em cada espaço dessa correntinha. É bem simples. Eu já fiz aqui todos os meus pontos baixíssimos. E se caso o seu ficar um pouquinho folgado aqui, na hora que você fez aquele nozinho, você pode dar uma enrolada e vir fazer um ponto baixíssimo, tá? Dá só uma voltinha. E daí você faz um ponto baixíssimo e daí corta o fio.
Eu achei até que ficou meio grosseiro o meu, porque não tava precisando tanto. Mas se o seu ficar bem, assim, uma diferença grande, vai dar certo. Vai ficar bem ajustado. Aí você só esconde o fio aí. E daí corta o excesso, queima ele. Então, gente, é basicamente isso. Você vai fazer isso com todos os fios aí, o acabamento. Você tenta sempre selar os fios pela parte de dentro, tá? Pra não ficar tão visível e selar com cuidado, tá? Porque senão também pode acabar ficando de um jeito que machuque a pessoa que for usar, né? Então a gente não quer isso. Então, gente, é isso. Eu já finalizei aqui a peça com alguns fios soltos, né? Já escondi. Levantar um pouco para vocês visualizarem melhor. Então, vocês fazem aí baseado no que eu mostrei, vocês ajeitam da forma como vocês querem. Eu geralmente quando vejo um vídeo e daí eu não gosto tanto do que eu vejo ou da forma que aquela pessoa fez, eu sempre invento um modo melhor, né, para fazer, para que dê certo ou que fique do meu gosto. Então é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo. Espero que vocês consigam fazer de vocês e que dê certo, tá? Compartilhe o vídeo se puderem. Deixe o seu like para ajudar na divulgação do meu vídeo e do canal. Então é isso. Beijo.